Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês e um novo Brasil possa surgir a cada dia nos corações daqueles que querem se livrar dessa nojeira que está acontecendo no Brasil. Estamos falando mais uma vez de manobras bem calculadas, bem avantajadas diante de nós brasileiros. Estamos assistindo uma verdadeira canalice, imundície, nojeira, tanto da base da justiça como da base dos nossos políticos. A maioria das pessoas, ou a maioria dos brasileiros, não conhece e nunca ouviu, pelo menos não houve tanta denúncia na parte do Amazonas, Pará, porque são estados que praticamente é esquecido pela parte dos brasileiros. Nós só conhecemos São Paulo, Rio, Minas Gerais, Goiás. Muito pouco sai sobre os assuntos desses estados, principalmente ali do Brasil Central, ali, né? E a gente não conhece. E indo para o norte, aí é que nós não conhecemos muito bem. Mas lá tem os mesmos problemas de corrupção, desvio de dinheiro. Lá tem os mesmos problemas de roubo, de furto. E tem um índice muito grande de pessoas que querem, de todas as formas, mandar no Brasil daquela forma que nós já conhecemos. E, por via, hoje estamos vivendo no Brasil uma verdadeira canalice, uma verdadeira molecagem, e que isso tem que parar, de um jeito ou de outro, tem que parar. Uma das coisas que aconteceu recentemente, que foi justamente a CPI, não a CPI que eu falo, são os membros da CPI, do colegiado, que forçaram a convocação do governador do Amazonas. Só que os presidente, vice-presidente da CPI, eles já sabiam que eles não queriam aquela pessoa ali depondo sobre assunto que os três estão envolvidos. Envolvidos de forma bem diferente, épocas diferentes, mas o Mauzir já é recente, foi agora, no ano 2019, 2020, que houve um desvio muito grande justamente da saúde, e essa pessoa é o presidente da comissão que verifica se houve ou não uma possível falha do governo federal em relação ao Covid-19. Quer dizer, o governo federal não atuou porque o Supremo não deixou. E estamos vendo a CPI fazer esse trabalho, procurar desviar, tirar o rio sujo da corrupção que cai em cada governo, em cada prefeitura que gananciosamente tomou para si o dinheiro do contribuinte. E vamos aqui, o governador do Amazonas é autorizado a não comparecer à CPI nesta quinta-feira. O mais interessante é que quinta-feira, esse habeas corpus cedido pelo Supremo Tribunal Federal na pessoa da ministra Rosa Weber foi colocado à noite. Qual é o cidadão que consegue um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal à noite? E sabemos muito bem que não é para que ele viesse falar, mas proteger das perguntas que seriam feitas dos membros da CPI, e não do presidente, do relator, do vice-presidente, não. Esses sabiam muito bem que iriam dar todo o apoio e as perguntas seriam praticamente distorcidas. Isso aí não venhamos ter dúvida em relação a isso. Mas vamos aqui do Senado Federal, esse habeas corpus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, pode não comparecer para depor na CPI da pandemia nesta quinta-feira, 10. Ele foi autorizado pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, na noite de quarta-feira, 9, a não apresentar à comissão do Senado. Com a decisão, a reunião da comissão parlamentar de inquérito poderá ficar restrita à votação do requerimento. No habeas corpus, a defesa de Lima argumenta, entre outros pontos, que a CPI, instalada pelo Congresso Nacional, possui competência para fiscalizar administrações públicas federal, sendo-lhe, portanto, vedada investigar a administração públicas estaduais e municipais. Alguém entendeu? Quer dizer, a CPI só serve para investigar possíveis
possíveis irregularidades do governo federal ou administração federal. Não serve para outra coisa. Quer dizer, ele já tem a narrativa, já tem tudo preparado simplesmente para fazer o seu jogo. E algumas pessoas da justiça contribuem para que isso aconteça. Que não é possível que as pessoas não estejam vendo que isto é uma manobra. E manobra perversa, cruel contra o Brasil. Não é contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. O Brasil não tem nada a ver com o Messias Bolsonaro. O Brasil tem que a ver com todos nós. E, inclusive, como cidadão e membro dessa república, ele como chefe maior, ele está envolvido como cidadão e como representante. Estamos falando de Brasil, e as manobras que estão sendo feitas é para encobrir bandidos, canalhas, roubadores do dinheiro público, e que essa CPI só serve e só está servindo de circo para algumas pessoas. E, inclusive, circo para impedir que de fato a justiça possa alcançar essas pessoas. E dificilmente a justiça vai alcançar essas pessoas. Primeiro porque estamos vendo uma grande colaboração. Aí temos aqui. Ao analisar o pedido, Rosa Weber afirmou que o governador pode decidir por livre e espontânea vontade se quer comparecer à CPI, se resolver ir, ele terá direito de permanecer calado e, caso decida falar, não precisará fazer o juramento de dizer a verdade. Então, vai dizer o quê? A mentira. Isso porque a ministra entendeu que, como Lima já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o que não deveria já estar no cargo, deveria ser afastado por vice assumir, até que possa ser julgado pela Câmara, pela Assembleia Legislativa do Amazonas, já deveria ser um chefe de executivo, não pode ser investigado e exercer o cargo, porque pode exercer influência para impedir que essas investigações possa não ser bem apurada. Então a Assembleia já deveria sim afastar esse senhor e pedir o impeachment dele. Mas é Brasil. A República, a Procuradoria-Geral da República, e as investigações foi suposto envolvimento do esquema de desvio de verba destinado ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Ele tem direito de não ter resposta, de não dar resposta que possa incriminá-los. Como? Se o cara já está sendo investigado, já está incriminado, já está aprovado. O que falta é vergonha na cara de cada deputados estaduais da Assembleia do Amazonas tomar as providências devidas e cabíveis nesse caso de desvio público, e nesse caso é desvio público estadual e federal. Né? E esse cidadão está aí batendo como um bom moço para conseguir um habeas corpus desse, não é fácil. Se não tivesse obtido a decisão favorável do STF, Wilson Lima seria o primeiro governador a depor na condição de testemunha, se comprometendo a dizer a verdade sob risco de incorrer no crime de falso testemunho. Os senadores pretendiam questioná-lo sobre o suspeito desvio de recursos que deveriam ter sido usados no combate à pandemia e sobre o colapso da saúde do Estado, que levou à falta de oxigênio em hospitais. Agora, o governador do estado do Amazonas, dentro dos trâmites de um país que estivesse fora dos trâmites de quadrilhas que se instalaram, dos interesses dos assassinos, dos roubadores, esse governador já teria sido afastado. Esse é o normal. Qualquer desvio ou quebra de responsabilidade, ou que o governador possa ser processado, assim como o presidente da República, no artigo 85, da responsabilidade do presidente da República, caso ocorra qualquer irresponsabilidade dele, o artigo 85 tem 7 incisos que ele é afastado, existe uma comissão, o Congresso Nacional se junta, um terço da Câmara abre um processo e vai ao processo de impeachment. A Assembleia do Amazonas deveria agir dessa forma. Esse senhor não poderia estar no poder. Ele deveria ser afastado e responder o crime e as investigações afastado do cargo executivo, porque ele tem poder
para impedir ou para que possa as investigações não caminhar em relação à sua pessoa. Agora, é isso que estamos vendo no Brasil. É isso que estamos assistindo no Brasil. São pessoas que são beneficiadas pela justiça. Esse habeas corpus que dá ao Wilson Lima, ele também abre precedência de folga para todos os governadores e prefeitos de nossa capital, de nosso Brasil, porque esses habeas corpus procede-se uma porta aberta. Quer dizer, a CPI jamais vai convocar os que desviaram, os que roubaram, os que fizeram o que quiseram com o dinheiro público. Nós que somos roubados todos os dias, nós é que temos que procurar o meio para forçar com que essas pessoas possam sair de vez da nossa política. Porque não é possível que venhamos assistir essas manobras, venhamos assistir essas pessoas que não roubam e não dão nada. Essa criatura, esse Wilson Lima, tanto é a sua ação em relação ao furto ou desvio de verba do Covid, como qualquer batedor de carteira que desvia o dinheiro do bolso do cidadão e vai para o seu bolso. E se assim esse fizer, ele vai preso. O que é bem, deveria ser muito bem punido para que ele não possa cometer outros crimes. E quando assistimos que membros de quadrilhas pedem para que crimes pequenos possam ser soltos, não tem a sua punição sobre eles, a gente começa a assistir o que pode acontecer com o Brasil se essas pessoas permanecerem no poder. São canalhas, são bandidos, inimigos da pátria. Tem que ser afastado de imediato. Não somente os que roubam, mas os que impedem e até mesmo que contribuem para que isso possa acontecer no Brasil. Isso tem que ter um basta. Ou não vamos ter um Brasil para amanhã. Um abraço.